Pessoal, estava comentando com vocês, para bom entendedor, meia palavra basta. Eu não ia gravar a aula de hoje, mas aí eu pensei, vai que algum aluno traz alguma dúvida e eu acho essa dúvida legal e decido colocá-la na prova. Então é interessante, então, para bom entendedor, meia palavra basta. É interessante a gente deixar registrado, deixar gravado, que o nosso próximo encontro é aquela coisa chata que tem em todo o curso, né? Confesso para vocês que na quinta-feira, foi quinta, terça, a última vez que a gente se viu, cara, eu fui embora chateadão, cara. Eu tenho plena noção quando eu estou dando aula e ninguém está entendendo nada. E aí, só que eu faço autocrítica, ninguém está entendendo nada. Será que é por mim a culpa? Será que eu não estou sendo didático o suficiente? Ou tem fatores externos? Eu, de verdade, eu acho que acho, tá? Não sou o dono da razão. Tenho a impressão que é mais por fatores externos. Essa é uma disciplina que ela já exige um nível de abstração maior. Fora o nível para você poder atingir esse nível de abstração maior, você precisa primeiro dominar outras áreas, principalmente geometria analítica. Sem entender, sem conseguir visualizar geometricamente o significado de um produto vetorial, para entender momento angular e torque, é quase impossível. É por isso que eu tento o tempo todo fazer o paralelo com a translação. Então vamos tentar recapitular aqui. Ó. Sempre bom recapitular. Vocês perguntaram 4 questões ou 5, vão ter questões meramente teóricas, meramente argumentativas. Tá bom? Então, vamos pelo menos tentar. E aí, ô Fran, para vocês que ficam preocupados, essas questões teóricas, elas são a diferença, por exemplo, na hora que alguém vem conversar comigo, só que isso daí é individual, porque cada um de vocês é um diferente, se eu achar que você deve ou não ser aprovado. Entendeu? O aluno fala assim, professor, mas eu entendi o conteúdo, mas pela minha deficiência lá eu não consegui desenvolver as contas. Eu vou bater o olho no seu nível de argumentação teórica. Fala, poxa, que ela entendeu. Sugestão de livro. É que eu nunca consigo colocar, porque a versão em PDF que eu tenho dele é muito ruim. Cara, tem um livro ali na biblioteca que chama Física Conceitual. O autor é o Paul Hewitt. Ele não tem fórmula. Ele é um livro com só discussão de conceitos e pequenos questionamentos acerca de conceito. Tá? O trecho que nós estamos estudando vai estar como física da rotação, lá, alguma coisa com rotação, dinâmica da rotação. É um capítulo, não vai dar 10 páginas. Dá uma lida nele. Pega o material que eu escrevi. De verdade, eu acho que ele está muito bem escrito. Tudo que eu discuto em sala de aula está discutido lá. Lá, muitas vezes, até eu abro mais as contas. Dá uma lida. Manda mais mensagem para mim. Tenta tirar dúvida. Tá bom? Ah, mas é domingo. Cara, eu prefiro 1000 vezes aluno me mandando mensagem tentando tirar dúvida no domingo do que aluno depois me enchendo o saco só por causa de nota. De verdade, eu não me incomodo em tirar a dúvida de vocês a qualquer momento. O máximo que vai acontecer é eu não conseguir. Eu falo, só aguenta aí, eu vou demorar um pouquinho para tirar. Ok? Então, vamos lá. Se eu estivesse falando exclusivamente, vamos fazer um paralelo aqui, ó. Translação. Quando eu estou falando em translação, primeira coisa, eu preciso de um sistema de referência. Tudo bem? Porque para garantir que alguma coisa transladou, eu tenho que garantir que alguma coisa se movimentou. Se ela se movimentou, se ela se deslocou em relação a um sistema de referência. Tudo bem? Então, qualquer coisa que eu vá analisar, primeiro eu preciso de um sistema de referência. Ok? Tá? Eu estava vendo aqui no começo da aula, brincando, não sei o que vai ser, 2 segundos, 1, 2. Aí eu já veio na minha cabeça, né? Ainda bem que vocês estão estudando a física do Newton. Porque, inclusive, o tempo, para contabilizar tempo, você precisa de um sistema de referência. O tempo não é o mesmo com 2 sistemas de referência diferentes. Então, 2 segundos para você pode ser 2 anos para uma outra pessoa. E as coisas acontecerem simultaneamente. Mas nós não estamos nesse nível ainda. Então, se para a translação precisa de um sistema de referência, qual é a grandeza que me garante, olha, houve translação?
Deslocamento. Mas a gente não está trabalhando. Bom, tá bom, vamos começar com o deslocamento. Bom, mas o deslocamento me importa pouco. Se teve deslocamento, esse deslocamento ocorreu num certo período de tempo. Então, a primeira grandeza de translação realmente importante é a velocidade, a qual ela é medida em relação a um sistema de referência. Todo mundo de acordo? Bom, aí eu vou para a rotação. Aí eu vou tentar ver na rotação. E aí, da mesma forma, eu vou precisar de um sistema de referência para garantir a existência da rotação. Ok? Mas, dado um sistema de referência, quem é a grandeza que me garante que houve uma rotação? A velocidade angular. Tudo bem? Entretanto, para eu garantir que houve a velocidade angular, eu tenho que escolher um sistema de referência para garantir que existe o vetor velocidade angular. Aquele ali é um pseudo-vetor. Tá? Então, eu tenho que garantir um sistema de referência no qual a velocidade seja sempre perpendicular a quem? Ao vetor posição. Porque a relação entre vetor velocidade e vetor velocidade angular, a gente escolheu ser essa daqui. Ok? E aí, de novo, eu vou relembrar produto vetorial. O resultado de um produto vetorial é um terceiro vetor. Qual é a propriedade desse vetor? Ele é simultaneamente perpendicular aos dois vetores que o geraram. Tudo bem? Ok? Então, eu só consigo definir o vetor velocidade angular se o meu sistema de referência for tal que o vetor velocidade é perpendicular ao vetor posição. Ok? Nesse caso, o meu vetor velocidade angular ele vai ser paralelo ao eixo de rotação. Lembraram disso? Quando eu falo em sistema de referência, a cabeça de vocês está sempre pronta para pensar exclusivamente em sistemas bidimensionais, x, y. Só que agora vocês precisam tridimensional, x, y, z. Porque esse vetor aqui, ele é um vetor perpendicular ao plano onde ocorre o movimento. Lembra? Ele é um pseudo-vetor. Ele não, diferente do vetor velocidade, se eu falar assim, ó, vetor velocidade aponta para lá, você já imagina um objeto se deslocando para lá. Se eu falar vetor velocidade aponta para cima, você já imagina um objeto deslocando para cima. Quando eu falo vetor velocidade angular aponta para lá, não tem nenhum movimento físico na direção desse vetor. Se o vetor velocidade angular aponta para lá, indica que está tendo uma rotação em torno dele. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Então vamos lá. Pronto. Oi? Tem, eu estou aprendendo a mexer. Eu estou aprendendo, eu paguei um curso, depois eu até mostro para vocês. Eu estou aprendendo a fazer um monte de animações matemáticas nesse programinha. Preciso arrumar um outro computador para que, enquanto eu grave a aula, eu mande isso aqui. Então, assim, caso você reprove em Física 2 e reprove de novo semestre que vem, aí no outro talvez eu pegue a disciplina e vai ser top. Tá bom? Mas eu tô... Depois eu até te mostro. É que assim, eu paguei o curso já faz 2 meses, até hoje eu não consegui começá-lo. Eu tô com uns 3 ou 4 cursos pagos. Eu paguei um curso de inglês, não comecei. Paguei esse daí. Paguei um de musculação feminina, também não comecei. Oi? Não, porque é minha esposa, né? Minha esposa é personal feminina e eu quero aprender também para ajudar. E eu esqueci o outro. Ah, e o outro eu paguei um curso de musculação de personal masculino também. E comecei nem, tá lá pago. Espero não expirar. Tá bom? Mas agora nas férias, tudo der certo, eu... Mas pensa no lado bom. Se você reprovar 2 vezes, a terceira vai estar tranquilo. Tudo bem? Não, é possível também. Bom, certo? Então vamos continuar. Se existe um vetor na translação que está associado
a variação do vetor velocidade, a rapidez com a qual a velocidade se altera. Esse daqui eu poderia dizer que para a translação ele é o nosso ator principal, que é o vetor aceleração. Já já eu explico por que ele é o ator principal. Bom, a aceleração é um vetor que indica a rapidez com a qual a velocidade muda. Por exemplo, se eu falar assim, olha, eu tenho uma Ferrari e um Fusca. Os dois saíram de 0 e atingiram 100 km por hora. Qual dos dois teve a maior variação de velocidade? A variação de velocidade foi a mesma. Os dois saíram de 0 a 100. Só que quem que mudou de velocidade com mais rapidez? A Ferrari. Então ela teve maior aceleração. A aceleração é a medida do quão rápido você muda a velocidade. Então também vai existir um análogo rotacional, que é o vetor aceleração angular que eu represento por esse alfa. Esse vetor aceleração angular, ele mede a rapidez com a qual se muda a velocidade angular. Então o corpo está girando aqui, ó, ele está dando 2 voltas por segundo. Aí ele começa a girar mais rápido. 4 voltas por segundo, 7 voltas por segundo. Isso indica que está tendo uma aceleração angular. Show? Tudo bem? Tá, e como é que eu faço a relação? O legal é isso, ó. A aceleração, ela vai estar relacionada da mesma forma. Ah, e como que eu posso fazer isso? Gente, é simples, né? A derivada do vetor velocidade é a aceleração. Então, a aceleração angular é a derivada do vetor velocidade angular. Tem uns outros detalhezinhos técnicos aqui que eu não quero entrar neles agora, tá? Por quê? Não, vou ter que falar um pouquinho. Variar a velocidade indica que está variando direção e sentido também. Entretanto, essa aceleração que aparece aqui não é essa no total. Essa é a aceleração tangencial. Essa aceleração que aparece aqui, ela está vinculada à mudança no módulo da velocidade. Tudo bem? Essa é a aceleração tangencial, só vinculada à mudança no módulo da velocidade. Tá? Então, ficar esperto com isso aqui por enquanto. Ok? A próxima pergunta, por isso que esse cara eu falei que ele desempenha um papel, ele é um protagonista na translação. A próxima pergunta seria a seguinte: tá bom, mas para eu ter mudança na velocidade, para eu ter aceleração, qual entidade física é responsável por causar aceleração? Força, interação entre dois corpos. Então, a entidade física capaz de causar aceleração é uma força, tá? Aqui, olha só, essas duas grandezas são chamadas de variáveis cinemáticas. Cinemática quer dizer que ela descreve o movimento. Ela fala como funciona. A partir de agora, nós estamos nas variáveis dinâmicas. As variáveis dinâmicas, elas explicam por que o movimento ocorre. Tudo bem? Então, qual seria a variável dinâmica associada à translação, à rotação? O torque, que desempenha o mesmo papel da força. Força é a causa da aceleração. Torque é a causa da rotação. O torque de uma força, aí vai mudar um pouquinho aqui, ele é R, produto vetorial, F. Aqui já mudou um pouquinho, por quê? Vamos lá aqui, ó. Vou dar o destaque aqui na variável rotacional. O que que mudou? Torque ainda é um pseudo-vetor, ok? Só quando eu defini o vetor velocidade angular e quando eu defini o vetor aceleração angular, eu tive que fazer uma exigência para esses dois aqui. Eu tive que fazer uma exigência para os vetores de translação. Qual a exigência? Que o vetor velocidade seja sempre perpendicular ao vetor posição. No momento que eu defino torque, eu não preciso fazer exigência nenhuma. Isso significa o quê? Olha, esse vetor e esse vetor só vão existir se o movimento for de rotação mesmo. Agora, o torque, ele pode existir mesmo que não haja rotação. Oi? Posso dar um exemplo. O que é torque? R produto vetorial com F. Tá bom? Tem um corpinho aqui.
Ele está andando em linha reta e está sofrendo ação de uma força para cá. Tudo bem? Tudo bem? Ele está tendo rotação? Não. Mas ele tem torque. Com relação a esse ponto. Porque como é que eu calculo torque? R. Quem é R? O vetor que localiza o ponto de aplicação da força a partir da minha referência. Então aqui está R. Percebeu que tem R, produto vetorial F? E ele está andando em linha reta. Entendeu? Que jeito que eu posso interpretar o torque, Catarina? Você pode interpretar assim, ó, se isso daqui tivesse, se ao invés de vetor R, isso aqui fosse um fio, isso daqui tenderia a girar, não tenderia? Não tenderia a girar? Se isso aqui fosse um fio que estivesse prendendo esse corpo? Tá? Ó, é um fio. Ó, tá preso. E eu puxo ele para cá. Ele não ia conseguir ir em linha reta, né? Ele ia girar. Ele ia girar em que sentido? Anti-horário. Então aqui eu tenho um torque horário, perdão. Horário. Tudo bem? Então aqui eu tenho um torque em relação a esse ponto. Mas olha que o mesmo sistema eu posso visualizá-lo de outra forma. Com relação a esse ponto, o torque já está no sentido contrário. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Certo? Então o torque ele indica uma tendência à rotação. Imagina de novo que isso daqui está preso. Olha para onde está esse vetor R. Se isso daqui fosse um fio, para onde que ele ia girar? Sentido horário ou anti-horário? Em relação a esse ponto. Anti. O negocinho está aqui embaixo, não está? Certo? Tudo bem? Tudo bem? Então, essa diferença você tem que estar ligado. As variáveis cinemáticas de rotação que eu defini, elas exigem que exista um movimento circular. As variáveis dinâmicas não. Tudo bem? Bom, o próximo, que também seria um protagonista, é o vetor momento linear. É o vetor momento linear. Por quê? Porque é a taxa de variação do momento linear que produz a força resultante. E aí eu pensei, poxa, se a taxa de variação do momento linear produz a força resultante, eu tenho que pensar em alguém cuja taxa de variação produz o torque. Fala. Toda vez que é um produto vetorial e que tem vetor posição, por isso que é pseudo-vetor. Porque ele tem um produto vetorial com vetor posição, e o vetor posição ele depende da referência. Porque a aceleração e a velocidade elas são a partir do produto do vetor, mas o torque ele é pseudo-vetor. Vamos fazer o seguinte, ó. Entenda nesse momento que pseudo-vetor é um vetor cujo sentido é dado por uma convenção. Eu convencionei que para cima positivo é sentido horário, negativo é sentido anti-horário. Além de não dar para ver, eu defini o sentido. Por exemplo, eu não posso definir por minha conta o sentido do vetor velocidade. O sentido do vetor velocidade tem que ser o sentido do deslocamento. Entendeu? Só que a escolha do sentido dos vetores associado à rotação, ela foi... Porque o que a gente chegou na realidade é que os vetores... no módulo dele, que o módulo dele devia ser módulo de um, módulo do outro, sendo do ângulo. Que o módulo dele seguia a ideia de módulo de produto vetorial. Tá? Só que o produto vetorial ele pode ser tanto positivo como negativo. A gente escolheu um sentido. Tudo bem? E aí, quem que a gente, através da matemática, quem que a gente obteve? A gente obteve essa relação aqui, ó. R, produto vetorial, com o vetor P. Esse cara, a gente chamou de momento angular. E esse cara, a gente escolheu, a gente falou, olha, ele vai desempenhar para a rotação o mesmo papel que o momento linear desempenha para a translação. Mas que papel é esse? Aguenta aí, só um minuto. Que papel é esse? Quando eu falo mesmo papel. Que papel é esse? Qual é o papel que o momento linear desempenha na translação? Ele desempenha o seguinte papel. Na ausência de forças externas,
o momento linear do sistema permanece constante. Qual o papel que o momento angular vai desempenhar? Na ausência de torques externos, o momento angular permanece constante. Tudo bem? Como é que a gente construiu? A gente sabe que a taxa de variação temporal do momento linear me dá a força resultante. A taxa de variação temporal do momento angular me dá o torque resultante. Tudo bem até aí? Fala. Não dá para saber quando. Não. Quando não tem torque externo, o momento angular permanece constante. Sabe o que é, Catarine? Porque assim, ó, eu não consigo... É uma tendência muito grande de, quando que eu uso isso, quando que eu uso aquilo. Se eu começar a falar isso, a tua cabeça vai começar a tentar decorar um monte de regrinhas para um monte de situação para a qual eu uso alguma coisa. Isso é impossível. Isso é impossível de eu passar todas as situações. Tente entender a parte teórica. E aí você vai ter que construir as coisas a partir da parte teórica. Você vai ser uma engenheira civil, não vai? Você concorda que a hora que você for construir, você for fazer projeto, não dá para você prever a cabeça de um arquiteto? Você vai ter que se virar com todos os conhecimentos que você tem de engenharia civil para construir uma casa, construir alguma coisa que não caia, a partir das vontades de um determinado arquiteto, dos desenhos do projeto de um determinado arquiteto. E aí não vai ter, mas se o arquiteto colocar isso, isso e aquilo. Eu faço isso. Se ele colocar... Não dá. Você tem que ter um embasamento teórico muito forte para que você possa construir essas coisas. É a mesma coisa aqui. Tudo bem? Eu sei que é um pouco desolador para você. Porque em cálculo, acho que você está acostumado a isso, né? E em outras disciplinas. Aqui, cara, nem que eu queira, não dá. Vai ter um caso só que eu vou falar agora já. Fala. Ótima pergunta. Só que você, com o que está ali na lousa, você já é capaz de responder. Do que depende o momento? Presta atenção. Vamos em cima da questão do Jefferson. Vamos em cima da questão do Jefferson. A questão do Jefferson foi o seguinte: eu não entendi. Isso daqui é pseudo-vetor, só que é o pseudo-vetor que está fazendo o produto vetorial. Mas então, peraí, se eu estou definindo meu pseudo-vetor e ele já fazendo um produto vetorial, para que ele exista, é preciso que esses dois vetores sejam simultaneamente perpendiculares. Entendeu? Então só faz sentido eu começar se esses dois forem perpendiculares. Presta atenção que torque e momento angular, eles dependem de dois vetores que já existem. Eu consigo fazer esse produto vetorial de qualquer forma. Entendeu? Então, esses dois independem de existir ou não rotação. Zero. Dois vetores perpendiculares, o produto escalar é zero, e o produto vetorial não. O produto vetorial tem valor máximo. O produto escalar de dois vetores perpendiculares é zero. Tá certo? Para quem gosta de fórmula, tá praticamente todas as fórmulas na lousa. Posso até, se vocês quiserem, fazer uma revisão dessa, igualzinho eu estou falando aqui, deu 23 minutos antes da prova, se vocês quiserem. Que aí lá vocês já vão ter estudado mais, talvez essa revisão funcione melhor. Só que aí vem um detalhe, tá todo mundo preocupado. Poxa, e eu sei que dói na barriguinha da gente, eu sei que é estranho, poxa. Mas, cara, torque e momento angular. Olha o nome, momento angular. Momento angular, ele existe mesmo que não tenha rotação? Sim. Só que aí tem um outro caso. E se existir a rotação? Não existiria uma maneira mais simples de eu representar o momento angular no caso de existir a rotação? Certo? Por que eu estou falando isso? Porque, olha só, momento linear é massa vezes velocidade. O que indica isso? Que o momento linear é sempre paralelo ao vetor velocidade. Então, eu adoraria escrever o momento angular de que forma? Alguém vezes o vetor velocidade angular. Ok? Só que olha só, a partir do momento que eu estou escrevendo como
ele dependendo do vetor velocidade angular, eu estou dependendo que o vetor velocidade angular exista. Aí aqui sim, para eu escrever o momento angular dessa forma, eu tenho que garantir que existe uma rotação. E aí, o termo que aparecer aqui, ô Matheus, ele vai desempenhar, para a translação, o mesmo papel que quem? O mesmo papel que a massa desempenha. Que papel que a massa desempenha? A massa é a medida da inércia. A massa é aquilo que dificulta o início do movimento. O momento de inércia vai ser aquilo que dificulta eu iniciar a rotação. Tá certo? Tudo bem? Mas aí vem, tá bom, em que caso que isso daqui pode ser feito? Por enquanto a gente está com um caso muito restrito. Qual é o caso restrito? Movimento circular todo em um único plano. É o único caso que a gente está. E é esse caso só que eu vou guardar para a prova. Não sei que vocês queiram que eu comece a abordar os outros casos agora. Eu sei que vocês estão morrendo de vontade, mas eu vou mandar vocês segurarem. Senão acho que fica muita coisa para a prova. Tá bom? Vocês aguentam, tá? Se o movimento tiver uma rotação toda contida em um único plano, isso daqui é possível. Não interessa. Não. O momento angular ele existe independente do que for. Aqui eu estou falando que eu posso escrever o momento angular dessa forma. Porque lembra, isso aqui não é um vetor que necessariamente existe. Eu tenho que garantir a existência desse vetor. Nesse caso, ainda melhor ainda. Porque quando acontecer isso, o que a gente ainda tem? Eu não tenho que a força resultante é massa vezes aceleração. Eu também poderia escrever o torque resultante como momento de inércia vezes a aceleração angular. De acordo? Tudo bem? Tudo bem? Tá, mas então vamos pegar um exemplozinho. Antes, vamos lá. Vocês têm ideia de vocês já têm ideia de como calcula o momento de inércia, né? O momento de inércia, eu coloquei aqui, mas ele é relacionado ao eixo. O eixo de rotação. Então, o correto é eu falar momento de inércia. Eu estou colocando aqui o eixo Z, porque vocês vão simplificar a vida de vocês. Vocês sempre vão escolher o eixo de rotação, vocês vão colocar um sistema de referência e vão colocar lá como sendo o eixo Z. Tudo bem? Então, ele vai ter que estar girando em torno do eixo Z. E como é que eu calculo o momento de inércia? O momento de inércia em torno do eixo Z, ele vai ser M1 vezes ρ ao quadrado. Quem é ρ? Distância do objeto ao eixo Z. Tudo bem? Tudo bem? ρ1 mais M2, ρ2 mais, seja lá quanto tiver, né? De acordo? Tudo bem? Eu estou fazendo isso porque eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês. Peguei essas duas garrafinhas. Estou tentando colocá-las no mesmo plano. E aí eu vou tentar girar. Tudo bem? Se eu pedisse, calcule... Bom, primeiro, se eu fizer assim... Esse é um movimento no qual eu consigo descrever um momento angular dessa forma? O que precisa para eu conseguir escrever o movimento daquela forma? Primeiro, tem rotação. Mas precisa de uma outra coisa. Eles precisam estar contidos em um mesmo plano. É impossível porque isso aqui é tridimensional. Só que se eu pegar só o centro de massa desses dois, eu estou tentando manter eles na mesma altura justamente por conta disso. Tudo bem? Você ia perguntar... Aí quem é o eixo Z? Eu. Que estão girando em torno de mim. Todo mundo concorda? Poxa, então é um que eu consigo escrever dessa forma. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Tá bom. Como é que vocês calculariam o momento de inércia desse sistema, composto pela garrafinha roxa e pela rosa? Muito máscula, diga-se de passagem, as duas.
Simples. M1 vezes ρ1. Comprimento do meu braço, ao quadrado. Mais M2 ρ2, que é mais do meu braço. Tudo bem? Se eu fizer assim, eu aumentei ou diminuí o momento de inércia? Diminuí, porque o momento de inércia depende do quê? Da distância. Então, peraí, é mais fácil eu girar assim do que eu girar assim. Ah. Quanto maior a distância, não é que foi mais fácil. Eu precisei aplicar uma força menor. Tudo bem? Porque ali envolvia o torque. Foi mais fácil mediante a aplicação de uma força. Só que de qualquer forma eu tive que vencer a inércia do sistema. A pergunta dela ela faz todo sentido, porque a hora que a gente vai estudar, a gente fala assim, ó, quando você quiser rotacionar alguma coisa, vai bem longe. Que quanto mais longe você está, só que tem um detalhe, né? Você não tinha massa nenhuma longe também. Tá? Porque o momento de inércia aqui, o que acontece? Ele está distribuindo ao longo de tudo isso aqui. Em geral, por exemplo, se ali tivesse um parafuso, você queria rotacionar o parafuso. E aí você está bem longe. Então, o momento de inércia está todo concentrado ali. Você está aplicando uma força para aparecer um braço de alavanca. Tudo bem? Aqui é a mesma coisa. Vamos lá. Você entendeu que vai ficar mais fácil aqui. É mais difícil aqui. Agora é você que precisa me rotacionar. Por onde que você vai me empurrar para rotacionar? Pela ponta. Porque pela ponta se aplica um torque maior. Porque quem é que vence a inércia de um corpo? Quem é que vence a inércia? O torque. Por exemplo, se tiver uma massa muito grande, o que eu preciso fazer para acelerar ela? Aplicar uma força muito grande. Se eu tenho um momento de inércia muito grande, para ele girar, o que eu preciso? Aplicar um torque também muito grande. Só que um torque muito grande exige uma distância grande em relação a esse de rotação. Tudo bem? Vai me avisando aí, porque eu acho que está com... Tá piscando? Tá, já troquei. Acho que dá certo, né? Esperamos que dê certo. Não, mas é para prova, mesmo qualquer coisa vocês ficam sem a revisão. Certo? Entendido? Então vamos lá, de novo. Eu estava achando que eu ia chamar alguma menina aqui, eu acho que não vai dar para as meninas, não. Porque esticar isso aqui assim não está fácil, não. Aqui, momento de inércia, grande ou pequeno? Grande. O que aconteceu? Momento de inércia? Pergunta. Teve torque externo para diminuir o momento externo? Sistema é as duas coisinhas e o meu braço. Teve torque externo? Não. Não teve torque externo. Vamos fazer o seguinte. Espera aí. Vamos colocar uma pausa. 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 Eu vou analisar duas situações. Momento angular antes. Antes é o momento que eu estou com o braço aberto. Certo? É o momento de inércia antes vezes a velocidade angular antes. Tudo bem? O que eu vou fazer é o seguinte. Vou começar comigo, vou tentar. Aí a hora que eu me estribuchar, vem mais alguém. Tá? Ó, eu vou estar aqui. Eu vou estar girando, tá? Ó, eu vou estar girando. Certo? Então eu vou ter uma velocidade angular. De acordo? Então eu vou ter um momento angular. Que vocês falaram que pode ser calculado dessa forma, porque o sistema, se eu considerar o centro de massa do sistema, das duas coisas estão no mesmo plano. De acordo? Só que aí, durante a hora que eu estiver aqui, eu vou fechar o braço. Certo? No que eu fechar o braço,
eu vou ter um outro momento de inércia. Tudo bem? Aí eu vou ter um momento angular depois. O momento angular depois vai ser o novo momento de inércia vezes a nova velocidade angular. De acordo? De acordo ou não? Sim. Deixa eu perguntar. O ato de eu fechar o braço, teve torque externo? Não. Quero saber se teve torque externo. Se teve torque externo, você tem que falar quem é o agente que aplicou esse torque externo. Não teve. Não teve torque externo. Se não teve torque externo, o que acontece com o momento angular do sistema? Se conserva. Ou seja, momento de inércia antes vezes velocidade angular antes tem que ser igual ao momento angular depois vezes velocidade angular depois. É isso. É isso que eu estou falando. Vocês estão me falando. O que vai acontecer? Vai haver uma queda no momento de inércia. Mas para manter igualdade, então, se diminui o momento de inércia, o que tem que acontecer com a velocidade angular tem que aumentar. Então, vocês acham que o simples fato de eu fechar, eu vou começar a girar mais rápido? O balanço não, mas... Vem aqui fazer um favor, Giovana. Não, eu vou colocar ele. Vai dar mais trabalho. Exato, porque diminuiu o braço de alavanca. Giovana, você vai me fazer um favor, e se eu cair, todo mundo perde 2 pontos. Dá um torque inicial aqui em mim, por favor. Ó, já tá tendo torque inicial dado pela gravidade. Nossa, Giovana, aí... Eu vou fazer a mesma coisa que você ainda vai vir aqui. Bem devagarzinho. Você vai entender já. Não, já vocês vão entender porque bem devagarzinho. Não, vai todo mundo que quiser vai ter oportunidade e é interessante que venha aqui para ver o efeito. Vai, bem devagarzinho. Aí. Ó, eu vou fechar o braço. Vocês conseguiram perceber o efeito? Certo? Agora vocês perceberam o jeito que a Giovana jogou se eu fecho o braço? Eu pareceu um peão da casa própria. Giovana, só vez, vem. Só ver se você aguenta, senão eu vou começar com os meninos, depois eu diminuo um pouco a água. Trava bem, porque tá pesado, dói no ombro aqui, cara. Vou segurar. Abriu? Vai. Fecha. Assim, para quem tá vendo de longe, você não tem a percepção de quão rápido que é, cara. Agora... Aumenta muito, né? Você viu o que você ia fazer comigo, né? Quem que é o próximo? Deixa eu fazer um teste. Chega aí, Guilherme. Oi? Nossa! Olha, Cauã, você nunca fez uma pergunta tão boa. Gente, pelo amor de Deus. É óbvio que a massa tem, porque onde que está entrando o cálculo da massa? Momento de inércia. Se você está sem a garrafa, você está com um momento de inércia menor. No que você fecha, ele diminuiu, mas ele diminuiu menos do que ele diminuiria se você tivesse com a garrafa. Porque o momento de... Gente, quem já assistiu competição de balé, você vê, ou patinação no gelo, você vê que elas fazem, ou ginástica artística. Por que o duplo mortal carpado, ele é tão valorizado? O que é o mortal carpado? Com as pernas esticadas. Porque com a perna fechada, você diminui o momento de inércia, a tua tendência é girar mais fácil. Por isso que o carpado, ele é tão valorizado. Porque você está com um momento de inércia maior. Por isso que ginasta, em geral, é pequenininha. Aumenta muito o momento de inércia. Quando você for na academia, por exemplo, deixa eu ver. Estica o braço assim, ó, Rafaela. Olha só, compara com o braço do Igor. Se os dois forem fazer bíceps, vamos pegar, os dois estão fazendo bíceps, com o mesmo peso. A Rafaela está pegando muito mais. Por quê? Porque o braço dela é bem menor. Então, o torque dela é muito... Não, por isso que quem tem o braço maior, consegue pegar mais, porque ele está com o maior braço de alavanca, menos... Um anão na academia está fudido. Porque... Vamos lá, Guilherme.
Não, você tem que estar preparado mesmo. Não, é que assim, você não está esperando. E você vai ver que olhando não parece que é tanto. Abre. Você nem consegue. Caralho, muito rápido, mano. Puta que pariu. Agora, Fran, vem cá. Vem. Não, que assim, é legal todo mundo testar, porque assim, você vê na prática. Não significado da velocidade angular. Tipo assim, o que eu... Não o significado, mas o que faz o significado. Não, então, é aquilo ali. Aquilo ali é o significado. A conservação do momento angular. Deixa eu dar um espacinho. Abriu. Consegue... Não, mas espera, eu nem contei você. Não, um pouquinho vai mesmo. Vai, ó. A hora que eu mandar, fechar. Fecha. Aí você vê a pessoa que não entendeu a matéria, né? Você sabe como que você vê a pessoa que não entendeu a matéria? Para frear, ela levanta assim, ó. Se você quiser frear, o que você tinha que fazer? Abrir, aí só que você levanta. Assim, levantar para cima. Alguém mais um aqui, depois no restante. Chega aí, João. Antigamente eu fazia competição com os alunos, quem ganhava um ponto na média, quem conseguisse dar mais volta, com o braço fechado. Meu Deus, eu ia me matar, mas eu ia me Eu vou cair, eu tenho certeza. Ó, vamos lá, João. João. Não, é o que eu estou falando. Para quem está de fora, olhando, quem está de fora olhando, você tem a percepção que aumentou a velocidade. Mas quem está aqui, é muito... Certo? Então vamos lá, a pergunta do Igor foi interessante. Ele falou assim, mas qual o real significado? Cara, a dificuldade que vocês estão é porque assim, velocidade angular, momento angular, elas são abstrações matemáticas que descrevem um fenômeno físico real. Entendeu? A melhor justificativa que eu tenho, vou tentar dar duas. Essa é a menos palpável até agora para vocês. Mas fechou o braço, momento de inércia diminuiu. Diminuiu o momento de inércia. Vou tentar dar uma outra explicação. Teve alguma força externa? Não. Oi? Não, depois, ótimo, antes, porque eu tinha que dar um torque inicial. Dado que ele começou o giro, teve alguma força externa? Não. Então imagina a seguinte situação. Você está correndo em torno de um estádio. Você vai manter a sua velocidade. Vai manter o módulo da velocidade. Tá? Porque não tem força externa, então o módulo da velocidade tem que permanecer constante. Então, você está correndo em torno do estádio. Você está tipo a 40 km por hora. Você mantém a sua velocidade, só que agora você não vai correr mais em torno do estádio. Você vai correr em torno de uma quadra. A sua velocidade é a mesma, não é? Só que o número de voltas que você vai dar. Por quê? Diminuiu o raio. Isso aqui é a mesma coisa. Tá? Só que aqui é uma visualização mais dinâmica do que essa. Tudo bem? É a mesma coisa. Diminuiu o raio. Na realidade, a velocidade continua. O módulo da velocidade continua o mesmo. Não, mas aí você aumenta a frequência. Aumenta a frequência. Mas isso aqui, tanto que isso aqui também pode ser chamado de frequência angular. Mas o módulo da velocidade continua o mesmo. Entendeu? Você fechou o módulo, continua o mesmo. Só que agora o raio é bem menor, ele tem que rodar mais. Certo? Entendido? Sei. Mas e aí, o que ele faz depois? Vai girando muito mais rápido. Exato.
descarga. Ou alguma coisa que vai descendo na pia. Movimento de furacões. Essas coisas todas são previstas com isso daqui. O movimento da Terra em torno do Sol é tudo previsto por isso, por conservação do momento angular. Tamo junto? Que horas agora? Tá, temos tempo. Então vamos lá. O Igor e o Matheus pediram para eu resolver um exercício que, segundo eles tentaram entender, tentaram, que está no material, e não conseguiram. O exercício, ele versava sobre essa situação aqui, ó. Então vamos lá. Aí agora vem a parte chata, né? A parte legal, acabou, né? Acabou. Tem uma bolinha e ela vai se chocar. Vocês lembram os valores? Estava só em letra, né? Nossa, decorado. Então tá. O que vai acontecer? Por mais que eu estou desenhando na vertical, aquilo ali está tudo no plano horizontal, tá? Como se fosse uma daquelas pistas. Vocês brincam no shopping, sabe? Aqueles trilhos de ar. Tá bom? O que está acontecendo? Todas as massinhas são iguais. Só fala massa M. Tá, então aqui eu tenho uma massa minha. As outras... Não, as duas... A haste. Tá? Essa massinha está com uma velocidade inicial de 6, né? 6 metros por segundo na direção I. Se eu já coloquei ali na direção I, quer dizer que eu já coloquei um sistema de referência. Tudo bem? Tamo junto? Então tá bom. Então vou colocar, vou desenhar, vou estabelecer, vou deixar mais claro de tudo que esse é, pelo menos inicialmente, já vocês vão entender por que inicialmente, o meu sistema de referência. De acordo? Tá. O exercício versa sobre o seguinte. Claramente aquela bolinha vai bater. Quando ela bater, ela vai ficar grudada aqui. Aí o exercício pergunta, depois que ela bateu, o que acontece? Ela bateu e grudou. O que acontece com o sistema? Que sistema? 3 bolinhas mais haste. Estamos juntos? Certo? Então tá. Então vamos começar a tentar entender o que está acontecendo. Então, a primeira coisa é escolher o sistema. Eu escolhi o sistema 3 bolinhas mais haste por um motivo simples. Se o sistema são as 3 bolinhas mais a haste, tem força externa? Não. A única força que vai ter é quando essa bolinha bater nessa. Só que elas é uma força de contato. Só que é uma força de contato entre 2 bolinhas que estão no meu sistema. De acordo? Então não tem ação de força externa. Se não tem ação de força externa, então vamos lá, sistema 3 bolinhas. Ok? Como meu sistema são as 3 bolinhas, não tem ação de força externa. Agora eu quero uma conclusão bem legal. Não. Estamos analisando. Se eu estou falando de força externa, eu estou falando de translação. Certo? Se eu estou falando de translação, eu não estou falando em torque. Força externa 0. Momento linear do sistema se conserva. Tem outra forma de eu falar isso. O momento linear do sistema no início é igual ao momento linear do sistema no fim. Só que quem é que representa o momento linear do sistema? Centro de massa. Se o momento linear do sistema se conserva, eu estou dizendo, olha, o momento linear do centro de massa se conserva. Só que se o momento linear do centro de massa se conserva, o que eu estou dizendo? Que a velocidade do centro de massa do sistema é constante.
Tudo bem? Porque como é que eu calculo o momento linear do centro de massa? Massa total vezes a velocidade do centro de massa. Esse é o momento linear do sistema. Tudo bem? É assim que eu defino o centro de massa. Eu defino o centro de massa a partir do momento linear do sistema. Se o momento linear do sistema é constante, a massa é constante, a velocidade do centro de massa é constante. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Vamos encontrar quanto é a velocidade do centro de massa do sistema. Tudo bem? Bom, e onde ele está, né? Onde ele está. Eu vou até melhorar aqui, ó. Para ficar mais fácil de calcular onde é que está o centro de massa do sistema. Eu vou colocar aqui no início. Tá vendo que eu vou fazendo tudo para simplificar a minha vida? À medida que a necessidade vai aparecendo? No início eu estou colocando a massinha ali na posição 0. Vamos calcular a posição do centro de massa? Ó, R do centro de massa é igual a média das posições ponderada pelas massas. Bom, então eu já vou dividir aqui por 3M, porque tem que ponderar pelas massas. Então é M1 vezes a posição dela. Qual que é a posição dela? 0. Viu por que eu já coloquei ali? Tá? Mais. Vou chamar essa daqui é M2. Tudo bem? Então vai ficar M2. Não, eu tenho que colocar ela, ó. M2, que é M vezes, não sei que posição que ela tá, eu vou chamar de X na direção Y. De acordo? Mais, quanto que é o Y dela? 0. Mais 0 na direção J. Não preciso. Mas, agora tem a outra massa. Tudo bem? Massa vezes, qual posição que ela está? X na direção Y também. Mais, não é Y. M, L na direção J. Porque L é essa altura aqui, ó. Tá, depois eu coloco. O que não entendeu? Essa M vezes X na direção I é na bolinha de cima. Vamos lá. Fazer passo a passo. É M1, R1. Então, M1, posição da massa 1, mais M2, posição da massa 2, mais M3, posição da massa 3, dividido por M1, mais M2, mais M3. Não, vocês. É que eu já vi que tem olhares aqui que não estão acompanhando. Porque eu fui muito depressa. Tá bom? Não, vamos lá. Ah, não. X do centro de massa, Y do centro de massa, tanto faz. Tudo bem? M1, M2 e M3 tem o mesmo valor. M1. Tudo bem? Então aqui ficou 3M. Aí agora aqui, ó, eu vou colocar aqui em cima. Ainda vou ser um pouquinho rápido. Posição da massa 1, 0. Vetor nulo. Posição da massa 2, X na direção Y, mais 0 na direção J, que eu vou deixar. Posição da massa 3, X, o mesmo X na direção Y, mais 0,3 na direção J, porque vocês já me falaram que o L é 30 centímetros. De acordo? Então vamos lá. Então como é que vai ficar? Vai ficar MX na direção Y, mais MX na direção Y. Tudo bem? 2 MX na direção Y, mais 0,3, obrigado, M na direção J. Ok? Então, achei a posição do centro de massa. Fala.
X, ó, M é a massa. Aqui, eu não estou vendo a posição dela? Qual a posição que ela está? Não sei. Estou chamando de X. Porque o J é 0,3. Certo? Certo? Então vamos lá. Então, como é que ficou? Posição do centro de massa igual. Eu divido pela massa, vai dar 2 terços, vê se eu estou certo, de X na direção Y, mais 0,3 na direção J. Material eu fiz de outro jeito. Material, você igual no V0. Calma. 3 igual a L por 3. Vamos por partes. Ali eu achei a posição do centro de massa. Pergunta. Porque eu errei. É 0,1. Melhorou? Tudo bem? Dá uma olhada aqui. Respira fundo. A posição do centro de massa é constante ou ela vai variar? Hã? No eixo Y ela é constante. No eixo X ela vai variar. Por quê? Porque essa é a posição inicial do centro de massa. De acordo? Então te deu uma função? Eu cheguei numa função. Certo? Quanto que é a velocidade do centro de massa? Eu poderia calcular. Aí ela vai ser constante. Eu poderia calcular a velocidade do centro de massa. Como é que eu calculo a velocidade do centro de massa? Média das velocidades ponderada pelas massas. Essa aqui é a posição inicial do centro de massa, né? Então vamos lá, ó. Essa vai ser mais fácil. Velocidade do centro de massa. Média das velocidades ponderada pelas massas. Então vamos lá, primeira massa. Ó, ponderado pelas massas indica que eu vou ter que dividir por quanto? Aí você pode olhar e falar assim, o professor deixou pouco espaço. Será? Massa vezes a primeira velocidade, quanto que dá? 6m na direção Y. 6m na direção Y. Mais 0. Opa! Qual é a velocidade do centro de massa? 2 metros por segundo na direção Y. Essa é a velocidade do centro de massa. Essa é a velocidade do centro de massa. E ela se mantém constante. Certo? E aqui, como a gente viu, o centro de massa, ele está a 2 terços de X, inicialmente. Peraí, então aqui, ó. Aqui está X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa, bateu certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha onde está o centro de massa. Eita, opa. 1, 2, 3, 4. Aqui já não ficou tão legal. O centro de massa está aqui, ó. Inicialmente, aguenta aí. Inicialmente o centro de massa está aqui. Tudo bem? Fala. Você falou que a velocidade vai ficar constante, mas A do centro de massa. Teve força externa? A velocidade do centro de massa continua constante. Por quê? Peraí, se tivesse considerado o quê? Se tivesse considerando o quê? Não, são massas iguais. As massas são iguais. Se for desprezível, não tinha nada. Aí não tinha centro de massa, não tinha nada. Certo? São massas iguais. Tudo bem? Ó, então, olha só. Então, o que eu sei? O centro de massa está aqui. Para onde que o centro de massa está andando? O centro de massa está andando aqui.
Então, o centro de massa, ele vai a vida inteira fazer isso aqui, ó. Porque é o que a gente acabou de calcular. Sabe qual que é uma das grandes dificuldades de vocês? Tirando... Aí é uma coisa que, assim, quando eu falo que vocês estão com dificuldade de geometria analítica, é uma coisa salvável em curto espaço de tempo. Agora, uma coisa que é um pouquinho mais difícil vocês ainda continuam, talvez física para vocês é muito difícil, que vocês ainda continuam pensando, tentando traduzir para a intuição cotidiana. Tá muito complicado para vocês imaginar, mas como que vai continuar andando? Mas como que vai continuar andando? Tá complicado para vocês acreditar que a gente tem uma teoria física embasada pela matemática que vai descrever o movimento. Vocês ainda estão preferindo seguir a sua intuição. Tá? Não, mas esse é um processo que ele é um pouquinho mais demorado. Mas faz parte da vida. Certo? Os grandes físicos, eles foram considerados grandes físicos, não porque eles eram inteligentes, raciocinavam e faziam conta, é porque eles tinham uma intuição de como o mundo funcionava realmente de maneira diferenciada. Gente, é só você pensar. Não é natural você imaginar que uma garrafa de 3 quilogramas vai cair ao mesmo tempo que um giz de menos de 100 gramas. O que a tua intuição te diz? Que quem deve cair primeiro? Por quê? Que é mais pesado. Aí eu crio toda uma teoria e explico. Então as duas coisas caem igual. Não é imediato que entra na sua cabeça isso. Isso para vocês que já têm acesso. Imagina no século XVI. Foi quando Galileu falou isso. Entendeu? Todo mundo tira sarro dos terraplanistas, mas se você pensar bem, você não consegue defender muito bem seus argumentos de que a Terra é redonda. Será que você consegue defender os argumentos que a Terra é redonda? Por quê? Porque não é uma coisa intuitiva. Né? Oi? Estou com foco. Fotos. Cara, você não vai conseguir, porque para um terraplanista, ele vai falar que é mentira, Cara, um terraplanista, ele é o cara que se você colocar ele num balão, der a volta em torno da Terra e mostrar para ele... Não, parece brincadeira, porque isso já virou uma ideologia. E aí você não tira da cabeça das pessoas a ideologia. Se você colocar ele num balão, der uma volta em torno da Terra, ele vê que a Terra é redonda, ele vai falar assim que você o dopou. Que ele foi dopado, tomou algum remédio para ele visualizar aquilo que ele não... Gente, a gente tira sarro, mas nós somos assim com as nossas crenças religiosas. Você pode ver que quando você tem uma crença religiosa muito forte, nada abala a crença. Nada, nada. Ah, mas a minha mãe ficou doente, não sei o que, e morreu. Isso não abala a crença de quem é realmente religioso. Tá? É um processo de acomodação cognitiva. Isso é um processo psicológico. Então... Você chegou a ver aquele documentário do cara que falou que a Terra é plana, aí ele viu e provou que a Terra é redonda, um experimento, ele falou assim, interessante. Não, mas talvez ele fez isso de propósito, gente. Talvez faz isso de propósito. Porque ele não vai publicar se ele vê que ele errou. É porque não era ele era participante. Bom, assim, ficou muito lucrativo esse negócio da Terra plana. Cara, existe congresso hoje da Terra plana. Entendeu? Mas, de novo, a gente acha... Oi? Não, mas eu já vi bastante argumentos deles, por isso que eu garanto que grande parte das pessoas que tiram sarro não seriam capazes de contra-argumentar. Não, eles são embasados, vírgula, até a segunda parte. É o que a gente chama de uma... É o que seria a famosa fake news, ou uma interpretação. Você pega fatos reais, conduz esses fatos reais para um tipo de raciocínio que ele tem um silogismo. Ele não tem uma lógica científica, ele é silogismo. Silogismo é tipo assim, minha mãe falou que eu sou um ninguém. Poxa, ninguém é perfeito. Fui elogiado, minha mãe falou que eu sou perfeito. Isso é silogismo. Entendeu? Então o que eles usam muito é muito disso, muito silogismo. Só que tem uma capacidade argumentativa muito boa
Então, cara, uma vez depois eu conto para vocês, para não estender aqui. Para terminar, eu vou contar assim, uma questão que eu vi, se eu não fosse físico, eu tinha embarcado numa teoria conspiratória de um político aí, que assim, o nível de argumentação é muito bom. Se vocês ouvirem, vocês iriam acreditar. Acredita, porque é bem embasado, é com fatos históricos reais, o cara faz uma construção, manda bala. É tipo a sua aula. Não, porque a minha aula tem embasamento. A diferença é que vocês não entendem. Não, e aí é outra coisa que acontece. Quando o cara fala com embasamento e coisas simplistas, você tem a impressão que você entendeu, é mais fácil de acomodar. Entendeu? Então, se eu tivesse aqui falando assim, não, é só decorar essa fórmula, não, faz isso aqui, ó, decora. Era mais fácil para vocês acomodarem e ter a impressão que vocês estão aprendendo. Tá bom? Mas vamos lá. Mas concluímos então, depois dessa conversa toda, que o centro de massa permanecerá andando aqui. Então o que vai acontecer? Depois do choque, o centro de massa veio parar aqui. Certo? Depois do choque, o centro de massa parou no bastão. Porque as bolinhas têm tamanho desprezível. Certo? Elas não estão praticamente no mesmo X. Se elas estão aqui no mesmo X, o centro de massa não está nesse Y. Então o centro de massa está aqui. Ela não bateu e grudou? Então eu estou considerando que elas estão no mesmo X. Estou considerando que o tamanho delas é desprezível. Então o centro de massa está aqui. Certo? Então, e se o centro de massa vai estar andando assim, a única trajetória possível para o restante do sistema é girar em torno do centro de massa. Então, nós teremos um sistema que gira em torno do centro de massa, ao mesmo tempo que o centro de massa caminha em linha reta. Certo? Agora, qual o problema? Calcular a velocidade angular de giro em torno. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar só esse instante aqui, ó, o instante imediatamente depois que eles bateram. Imediatamente depois que eles bateram. Eu já sei o que vai acontecer com o centro de massa. Então eu vou trocar o meu sistema de referência. Aí eu vou colocar meu sistema... Não, mas eu vou ser muito esperto. Imediatamente depois que eles bateram, eu vou colocar meu sistema de referência aqui, ó. X, Y. Pronto. Posso, porque, peraí, eu considerei o meu sistema de referência aqui para descobrir a velocidade do centro de massa. Show. Tudo bem? Uma vez que eu achei a velocidade do centro de massa, eu troco o meu sistema de referência. Desde que, aí a primeira lei de Newton. O que diz a primeira lei de Newton? Não é um corpo em movimento com velocidade constante, não é nada disso. A primeira lei de Newton diz: todos os referenciais inerciais são igualmente bons ou igualmente ruins. Tudo o que acontece num determinado referencial inercial deve ser perceptível em outro referencial inercial. Coloquei um outro referencial inercial ali. Fala. Então, aquele pontinho branco do centro de massa vai continuar ali naquela direção. Mandando só que as bolinhas vão começar a girar. Em torno do centro de massa. Perfeito. Perfeito. Tudo bem? Mas por que eu fui esperto? Por que eu fui audacioso em colocar o centro de massa aqui? Porque eu já sei que a única trajetória possível para essas bolinhas é uma rotação. Só que eu sei também que essa rotação ocorre ao longo de um plano. Ué, ela está saindo da lousa? Ela está saindo da lousa? Não está. Ela vai ter que rodar aqui num plano. E se essa rotação ocorre ao longo de um plano, tem vetor velocidade angular. Mais ainda, o vetor momento angular pode ser escrito como... Certo? Tudo bem? Bom, então aí a gente só vai ter que fazer o seguinte. Ó. Esse exercício você vai colocar na prova, né? Não sei.
Eu estou discutindo ele com vocês. O que eu garanto isso eu garanto assim, se você entender esse exercício, mas entender mesmo, você faz qualquer exercício da prova. É muito abstrato. Ele é abstrato, fala. Não, ela não vai continuar reto porque bateu alguém aqui nela. Certo? Ô, gente, para de conversar aí, pelo amor de Deus. Ah, é? Não, sensacional. Entenderam a pergunta da Rafael? Na cabeça dela, ela ia ficar reta. Eu posso dar uma resposta em um primeiro momento grossa, mas não é a minha intenção ser grossa, é só para focar bem mesmo, porque às vezes quando a gente toma uma paulada, fica mais fácil, tá bom? Você tem que parar, isso vale para todos. A cabeça de vocês, na maior parte das vezes, vai guiar vocês errado para a intuição sobre física. Tá? Então, na maioria das vezes, porque assim, eu não posso descartar a possibilidade de ter alguém aqui que tem uma intuição até melhor que a minha. Eu mesmo, a minha intuição para física não é boa. Não. Por que você acha que eu fiz uma faculdade de matemática? Não, estou falando sério. Gente, tô falando de coração, não é falsa modéstia. Não é falsa modéstia. Eu fiz uma faculdade de matemática porque eu consigo enxergar, eu acho que a minha grande habilidade, eu consigo enxergar bem as propriedades físicas a partir da construção matemática dos conceitos. Eu primeiro preciso enxergar a matemática. Toda vez que me dá um problema, eu tento equacionar. Aí eu consigo entender a física que está por trás disso. A minha intuição, quando eu estava no doutorado, contar rápido, e para de ficar passando celular para trocar mensagem. Quando eu estava no doutorado, olha que eu estava com um problema, vocês não precisam nem saber o que é, só vão ver se a intuição de vocês é boa. Nós estávamos com um problema que tinha assim, ó, você tinha um negócio lá que ele tinha uma permissividade que valia 10. Permissividade, você não precisa saber o que é. Aí você tinha um outro objeto que a permissividade valia 1000. Ok? Aí eu misturava os dois. E aí tinha que levar e medir a permissividade. Quanto vocês acham que é a permissividade dos dois misturados? Dá um valor qualquer. Tá, outro valor que vocês acham? Entre 1000 e 10, né? Mas se era misturar os dois, Era misturado. Faz conta, assim, misturei os dois. 505. Ou vocês poderiam falar assim, depende, tinha mais desse ou mais desse? Não, mas se tivesse 10 quilos desse e 1 quilo desse, é isso que eu estou falando. Não, mas sabe quanto que dava? Eu media 5. Aí eu levava para o meu orientador, ele me comia os tocos. Sala, você não programou um negócio errado, pelo amor de Deus. Ele brigava muito comigo mesmo. Aí eu falava assim, não, professor, mas, cara, é eu que programei o equipamento, tá tudo certo. Como tá certo, Saulo? Como tá certo? Você tem um objeto de permissividade 1000. Você tem um objeto de permissividade 10. Você mistura os dois, a permissividade dá 5. E, cara, ele brigava, brabo, e falava assim, não, pelo amor de Deus, você não tá pensando. Aqui eu não quero quem não pensa. E meu orientador era bem bravo. Cara, eu fiz umas 3 vezes, falei, cara, não tá errado o que eu tô fazendo. Só que eu não consegui entender. Foi o quê? Eu vou descrever uma equação matemática para isso. No que eu descrevi a equação matemática, eu bati o olho, aí eu vi. Falei, cara, tá perfeito. Quando eu misturar esses dois, a permissividade tem que ser menor que a menor das permissividades. A primeira vez que eu levei para o meu orientador, eu levei só as contas. Brigou comigo de novo. Falei assim, para. Você está sendo muito matemático. Pensa. Olha a frase. Pensa como um físico. E nós estamos falando do meu orientador, que é um cara muito top. E ele sabia. A intuição dele também estava guiando ele errado. Ele estava seguindo a intuição. Entendeu? Aí eu voltei para o laboratório.
Aí eu falei, cara, eu só vou convencer ele se eu conseguir pegar essa matemática e extrair alguma propriedade física dessa matemática. E aí eu consegui. Aí a hora que eu convenci ele, passou uns 2 meses, ele esqueceu, brigou comigo de novo. Aí assim, a gente teve um processo de convencimento, porque assim, para colocar vocês no mesmo nível. Você está vendo que quando você crê muito em alguma coisa, o processo de convencimento e de abstração é muito distinto. Só para vocês verem como que funciona. É você imaginar o seguinte, imagine que eu estou falando da resistência à passagem aqui. A resistência à passagem. Eu tenho uma porta totalmente aberta. Quando eu tenho a porta totalmente aberta, ela está oferecendo muito ou pouca resistência a gente passar? Hã? Pouca. Aí eu pego uma porta fechada, bem pequenininha. O que está acontecendo? Hã? Maior a resistência. Se eu juntar as duas, concorda que a resistência é menor do que a menor das resistências? Dá um número para a resistência da porta toda aberta. Dá um número. 100. 100. Não, 2. Da porta pequenininha. Não, a resistência é maior. A pequenininha é maior. 2 e a outra 4. Se eu juntar as duas, a resistência vai dar 6? A resistência não tem como aumentar. O que vai acontecer com a resistência? Diminuir. Menor que a menor delas. Esse seria um exemplo. Então, muitas vezes, a nossa intuição, viu, Rafaela? Tudo isso faz de conta. Muitas vezes, mas muitas vezes. Porque se a nossa intuição fosse um bom guia, não tinha tanta pesquisa em física. Aí, agora, qual que é a dificuldade? Quando é que a minha intuição está me guiando para o caminho certo? Como é que vocês vão saber? Aí você tem que usar matemática. Por isso que física exige matemática. Porque a matemática precisa corroborar. Coloco, mas vamos continuar aqui. Tudo bem? Então, eu acho que eu ainda não consegui convencer a sua intuição, mas a matemática está me indicando que a velocidade do centro de massa é constante. Uma vez que a velocidade do centro de massa é constante, vê se eu consigo te convencer, usar a tua intuição, que é impossível que ande tudo isso aqui em linha reta. Porque bateu alguém aqui. Ele tem que alterar o movimento dele. O centro de massa, quando ele vai começar a girar, ele não vai girar. Não. Vai manter a posição dele. A posição dele vai ficar sempre na haste. E aí a haste. O que vai acontecer? Ele vê que bateu. Ele vai rodando, só que isso aqui vai andando, ó. Não, sim. O centro de massa sempre vai ficar nessa haste. Sim, porque está tudo grudado. Tudo bem? Aí agora vem a parte principal. Teve torque externo? Não, considerando o sistema que você colocou. Não. Então o que acontece? O momento angular antes tem que ser igual ao momento angular depois. Aí agora vem uma parte que fica legal e uma que fica não tão legal. O momento angular depois... Momento angular depois eu sei calcular. Momento angular depois é o momento de inércia do sistema vezes a velocidade angular do sistema. Por quê? Está tudo num plano e vai girar. Tudo bem? Porque depois tem rotação. Ah, mas e antes? Só que esse momento angular, quando eu estou calculando assim, calma. Esse momento angular, quando eu estou calculando assim, eu estou calculando esse momento angular em relação a quem? Ao centro de massa. Então, para eu calcular, eu tenho que calcular o momento angular antes, em relação a quem? Ao centro de massa. E o momento angular antes é o momento angular desse, o momento angular desse, o momento angular desse. Só que, por sorte, essas duas estão paradas. Então, quanto que é o momento angular delas? 0. Então, quem é que tem o momento angular? Só aquela. Como é que eu calculo o momento angular dela? R, produto vetorial, V.
Eu não estou calculando o momento angular depois como I vezes ômega? Se eu estou calculando como I vezes ômega, eu estou tomando quem como referência? Centro de massa. Mas mesmo você tomando referência de massa, depois que eles começam... Então, eu também estou colocando ele antes, para avaliar o momento angular. Momento angular, ele não é um pseudo-vetor? Ele não precisa de uma referência. Então, a referência tomada depois, a referência tomada antes tem que ser a mesma. Eu não poderia usar o primeiro centro de massa? Não. Porque você falou que tem que usar ele e não tem como... Tem que usar ele de novo. Exato. Porque antes não tem rotação. Fala, Jefferson. Você tinha levantado a mão. Então, quer dizer que não era importante. Então, olha só. Então, aqui o que vai ficar? Ó, antes. Olha antes. É aquele R, produto vetorial, P da massinha 1 só. Isso é igual ao momento de inércia do sistema em relação ao centro de massa, a um eixo passando vezes ômega. Determinar o que acontece depois da batida. Eu já sei o que acontece. O centro de massa continua andando com velocidade 2 metros por segundo. E o restante está girando. Isso. E o restante gira em torno do centro de massa. Agora eu quero ver. Tá? Vamos calcular aqui? Primeiro, vamos lá. É módulo de R, não sei, até porque é variável. Módulo de P1. Seno do ângulo formado entre R e P1. Em qual direção? Vamos tentar ver? Vetor V está para cá, né? Vetor V. Vetor R para lá. Certo? Vetor V, vetor R. Produto vetorial. Então está na direção Z. Direção K. Isso tudo é igual. Momento de inércia do sistema. Opa, com muita calma. Momento de inércia. Eu tenho que somar. Você está calculando o momento de inércia? Não, aqui eu estou calculando o momento angular antes. Do centro de massa. Você está fazendo uma vez só, porque é o centro de massa ali. Isso. Então, Mas você calcular o momento angular do tamanho pode ser. Mas o centro de massa ele segue. Pode ser. Tanto que aqui eu vou considerar quem que é o momento de inércia, ó. M vezes o quadrado dessa distância. Então é M ρ1 ao quadrado mais 2M, que aqui tem uma massa de 2M, ρ2 ao quadrado. Você sabe? Lógico que eu sei. E você também. ρ2 ao quadrado. Tudo isso vezes vetor velocidade angular. Distância até o eixo de rotação, que está no centro de massa. Agora a gente tem um problema. Eu não sei R. Só que, de novo, vem aquela história. Aqui estaria o R. Aqui estaria o θ. Certo? Isso, a gente vai ver já. Certo? Aqui é esse comprimento aqui, ó. Quanto que é esse comprimento? 0,1. Fecha o triângulo retângulo. Aqui é o módulo de R. Quem é seno θ? 0,1 pelo módulo de R. Certo? Quando eu colocar aqui, ó, 0,1 pelo módulo de R, o módulo de R cancela o módulo de R. Tudo bem? Então vai ficar só módulo de P. M vezes módulo da velocidade V1. 6 vezes 0,1. Mas o seno de alfa não é 0,1 pelo módulo de R? 0,1 pelo módulo de R, vezes 0,1. Certo? Na direção K. Isso tudo igual. Agora, M, ρ1. ρ1 é essa distância. Quanto que é essa distância? 0,2. Não, vamos passo a passo. 0,2 ao quadrado, mais 2M,
0,1 ao quadrado, vezes ômega. Pronto, já vou achar ômega. Posso dividir dos dois lados por n. Tchau, tchau, tchau. 6 vezes 0,1. Nossa, ali ficou ruim, hein? 0,2 ao quadrado, 0,04. 0,1 ao quadrado é 0,001. 0,005. Não, 0,05, né? Não. 0,05. É isso. 0,05. Não, ela tá certa. Não. Ela tá certa. É 6. 0,2 vezes 0,2, 0,04. 0,1 vezes 0,1, 0,01 vezes 2, 0,02. Então, 0,02 mais 0,04. Nossa, show de bola. 0,06. Certo? 0,06. Vem dividindo. 6 dividido por 0,06 dá 100. 100 vezes 0,1, 10. Gente, não pode ser um resultado mais bonito que esse, né? Então, ele rotaciona 10 rádio por segundo na direção K. Esse é o ômega. Certo? Vamos respirar fundo. Não vou xingar não. Mas eu tenho que guiar a cabecinha de vocês para algum lugar. Por que no material está bem mais complexo? No material, não, foi proposital. Não, mesmo que vocês soubessem. É uma explicação muito mais complexa. Mas no material, eu coloco esse exercício como exemplo antes de falar de momento de inércia. Entendeu? Então não daria... Porque o que simplificou aqui foi essa troca. Eu vou falar, o que simplificou foi ter feito o exemplo. Certo? Porque precisava do quê? De momento de inércia. No material, eu resolvi aquele problema sem momento de inércia. É mais um exercício para entender produto vetorial mesmo do que isso aqui.